Então, o gesso agrícola, nessa concepção aqui que está colocada na apostila, é esse subproduto resultante da reação do ácido sulfúrico com a fosforita. É um sal pouco solúvel. Para vocês terem uma ideia dessa solubilidade, a solubilidade do gesso agrícola é em torno de 0,15 centimol. Então, um mol tem 172 gramas, né? 172 vezes 0,17, 0,15, então é bem baixozinho, né? Quer dizer, se eu pegar uma porção de gesso, botar num becker, colocar água destilada e for solubilizar, somente esses 0,15 mol vão solubilizar ali naquele líquido, o resto precipita, né? E a estratégia dele nos solos agrícolas, a nossa estratégia aqui no semiárido é corrigir, é ter o gesso como fonte de cálcio para ocupar o lugar do sódio no solo salino, né? Então a micela de argila está com sódio, carregada de sódio, excesso de sódio, então o cálcio do gesso vai ali, ele é mais tem maior afinidade eletrônica, né? Ele vai ali e ocupa o lugar e é trocado por sódio. O sódio sai e o cálcio entra. Quando o sódio sai, aí aproveita no mesmo sistema, no mesmo meio que é o solo, né? E reage com sulfato, formando sulfato de sódio. Sulfato de sódio é o quê? É um sal solúvel, né? Vai ficar ali no solo. A drenagem vai se encarecer, se encarregar de remover ele do perfil, né? Por isso que na irrigação a gente faz um acréscimo de 10% na lâmina bruta de irrigação. Exatamente para quê? Para que a água, os 10%, atinja o lençol freático e percole com os sais. Não deixe os sais subir com água novamente por capilaridade, né? Então, qual é o indicativo da utilização do gesso nos solos? Nesse caso aqui, né? Quando os solos têm acima de 0,5 centimol, né? Claro, é aquela mesma situação do cálcio, do calcário, né? Calcário para corrigir o alumínio, né? Só que aqui, o gesso agrícola tem outra forma. Ele atua por complexar esse alumínio, fazer complexo com ele, né? Quer dizer, diminuindo, quando ele forma esse complexo, ele diminui o poder ativo que tem o alumínio mais 3 na solução do solo. Isso acontece principalmente em profundidade. Por isso que vocês dizem, não, nós estamos levando o gesso agrícola para o Maranhão, para a área da soja. Exatamente. O calcário atua de 0 a 30, né? Mas não atua de 30 a 60. Aí tem alumínio de 30 a 60 e esse gesso percola por causa do sulfato. Aí complexa esse alumínio que está em profundidade. Porque as raízes vão passar pela área corrigida de 0 a 30, mas também vão de 40, 50, 60, se tiver condições. Se tiver toxicidade com alumínio, vai ser limitado o crescimento dessas raízes. Então, a performance do gesso agrícola é toda essa história aí, né? Quando a gente pensa no gesso aqui para o solo salino para corrigir o sódio, lá na soja eles pensam no gesso no cerrado, eles pensam no gesso agrícola para complexar o alumínio em profundidade. Muito bem, a gente conversou um bocado de coisa aqui, mas eu acho que... Aí, quais são as características químicas desse produto? As características desse produto, o cálcio tem 17 a 20%, o enxofre 14 a 17%, tem as impurezas de ferro de 0,6 a 0,7. Falando de impureza de ferro, quando for o gesso da placa, o gesso da construção civil, tem essas impurezas elevadas, quando moia, forma um amareladozinho. Você já viu? Aquilo ali é a pirita, é por causa do sulfeto de ferro, né? Pirita, é um mineral secundário que se forma. Aí deteriora a qualidade do gesso da construção. Aí magnésio
E P2O5, 0,6 a 0,75. Pode ter fósforo. Olha só. Não é esse nosso aqui, mas ele está falando do gesso agrícola lá da história da fosforita, né? Que faz o ataque com o gesso agrícola, com o ácido sulfúrico. E eles também lá têm um fosfogesso que vem também da siderurgia. Eles pegam aquele resíduo da siderurgia, quando eles vão fazer a pureza do minério de ferro, sai um bocado de silicato, de cálcio, e vai fósforo aí dentro. Né? Hã? É uma indústria de aço. Todo esse minério de ferro que vai para a siderurgia para processar o aço, né? Aí tem um resíduo, que é os silicatos, né? Não é isso? Sobra aquele tudo. Do mesmo jeito que o gesso está aqui, deixa esse resíduo tudo. E lá na siderurgia, lá em Volta Redonda, se vocês vão olhar também, aí a indústria pega aquele material e pode fazer gesso agrícola também. Ou aí em indústria de cimento, vai para a indústria de cimento, um bocado de coisa, né? Bom, mas ainda tem impureza de boro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio e níquel. Olha aí, é um concorrente forte para o nosso gesso agrícola aqui, tá vendo? Porque tem micronutrientes também, esse de lá, né? Aí tem aqui as considerações de Ragive, Bernardo Ragive, que é um professor, né? Ele fala aqui sobre as fontes de enxofre, né? Aí tem aqui ardose, de acordo com a matéria orgânica, em função da matéria orgânica no solo, né? Quer dizer, para acontecer essa complexação do alumínio, é preciso que o solo tenha matéria orgânica, né? Aí ele diz aqui, a quantidade de gesso a aplicar por hectare, se a matéria orgânica for menor do que 1,72%. A gente viu na aula passada que essa matéria orgânica é definida a partir do carbono orgânico, né? No laboratório se determina o teor em miligrama de carbono orgânico. A gente viu na aula anterior. Aí multiplica por esse fator, né? Por um fator e chega a esse percentual de matéria orgânica, né? Pode olhar na apostila atrás que a gente falou disso aí, né? Então aqui é outra dimensão, né? É outro jeito, né? É da ANDA, Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, né? E adubos e produtos agrícolas, né? As dosagens 300 a 450 kg por hectare, 250 a 300, 75 a 100, né? Em função da textura também, a arenosa para culturas anuais 700 kg, 1050. Então, muita argilosa, 3.200 kg a 4.800, né? A gente falou na aula passada que essa quantidade de argila apresenta muitas cargas permanentes negativas. Então, para mim retirar um alumínio dali, né, ligado nessas cargas negativas, eu preciso de muita força, assim, força cinética, assim dizendo, né, para retirar ele dali. Então, por isso que aumenta a quantidade do produto. O calcário também acontece a mesma coisa. Quando a gente multiplica por 1,5, 2 e 2,5 é por causa disso também, né? É para equilibrar, né, o poder tampão que o solo tem, né? Tá entendendo? A resistência à mudança de pH, assim dizendo, né? O solo argiloso, ele tem mais resistência de mudar de pH, o solo argiloso, do que o solo arenoso. Porque o solo argiloso tem muita carga negativa, né? E atrai os cátions fortemente, né? Atrai fortemente. Então eu preciso de uma quantidade maior para deslocar eles dali. Muito bem, então. Aquilo que a gente falou, né, recomenda-se a aplicação na página 50 do gesso, visando a melhoria do ambiente radicular das plantas. Por isso que se diz, o gesso agrícola é um condicionador de solo, né? Um produto que retém umidade, um produto que forma complexos, um produto que o cálcio atua em situação de deficiência, né? Com a ressalva de que o gesso não faz o pH elevar. Não faz.
O gesso faz o pH baixar. Perdão, faz baixar o pH elevado, né? Para baixar. Por exemplo, se o pH está 7,5, 8, né? O gesso vai o que? Vai tirar, reagir com o sódio, substituir o sódio, vai formar hidróxido de sódio, né? E esse vai ser lavado, né? Ou vai neutralizar o alumínio, né? Complexar o alumínio vai deixar de interferir na acidez. É isso que vai acontecer, né? Mas eu não digo assim, eu estou com o solo ácido, vou botar gesso, não. Ou seja, a solubilidade do gesso é maior no solo com pH elevado. É isso que acontece. A solubilidade do gesso é melhor num solo com pH elevado. Aí ele diz ainda, Rajiv, né? Na melhoria do ambiente radicular das plantas. Por quê? Porque olha o milho lá na serra. O milho fica com os entrenóis, as raízes curtas, as raízes nos envolvem, né? Por quê? Porque está num ambiente onde o alumínio é excesso, onde o alumínio apresenta as características fitotóxicas. Então, não é um ambiente para as raízes viverem, né? Olha, ele está mostrando aqui na foto abraço. A raiz de uma planta, eu acho que o milho, né? Olha a performance do solo onde foi aplicado o gesso do que não foi aplicado. Nem se compara, né? Nem se compara. A gente fez isso lá no laboratório, na prática, com uma das turmas aí. Eles fizeram lá um experimento em vasos com milho, né? E nós botamos gesso, botamos calcário, deixamos normal, 4 repetições, né? Gente, quando nós colhemos, o nosso foco era as raízes, aí nós pesávamos as raízes de cada experimento. A diferença é grande, né? Onde tinha o gesso, o volume de raízes foi maior, foi significativo, né? No experimento de laboratório de casa, né? Casa de vegetação.